Ora, Tashi Delei, mais uma das nossas mensagens semanais. Hoje aqui de um ambiente um pouquinho diferente. Vamos ver se funciona bem. Então, gostaria de continuar a explorar este aspecto de observarmos a natureza, as sementes e as causas e condições. Então, não sei se tiveram a oportunidade de observar algumas sementes, mas se puderam ver, podem chegar a algumas conclusões. Uma é que é verdade, efetivamente, que sem uma semente ou uma causa e condições suportativas nada surge, mas podemos levar a nossa investigação um pouquinho mais longe. Por exemplo, se perguntarmos de onde é que veio a própria semente. Temos que concluir que veio de uma semente anterior, certo? Então não poderá surgir do nada. Da mesma forma, se pensarmos no nosso corpo, no nosso contínuo físico, de onde é que o nosso corpo veio, também não surgiu do nada, ele veio dos nossos pais. Mas se perguntarmos de onde é que vieram os nossos pais, então temos que fazer toda a nossa árvore genealógica, mesmo sendo impossível depois chegar a uma origem factual. Podemos pelo menos chegar a esta compreensão muito clara. Sem causas e condições não há um resultado. Na realidade não é só uma causa, não é só a causa principal, que depende de outras tantas causas e de circunstâncias múltiplas. Então, precisamos de pensar também que, quando pensamos em termos de felicidade e sofrimento, precisamos de pensar da mesma forma, certo? Na verdade, essa é a função do próprio dito caminho espiritual. É um caminho não tanto de crença, no caso do Dharma, mas de investigação. Então seria mesmo muito útil se tentarmos investigar, olhar para sementes, olhar para a nossa genealogia, até se quizás visitar o cemitério dos nossos antepassados e tentar chegar a uma ideia muito clara, que não é preciso acreditar em causa e efeito. Causa e efeito é um dado. É claro que nós podemos dizer que não acreditamos em causa e efeito, mas isso não altera factualmente nada, certo? Mesmo que alguém diga que não acredita na sua ancestralidade, a sua própria existência física atesta a existência dos seus antepassados. Nada surge do nada. Se alguma vez, num passado longínquo, universal, fosse possível alguma coisa surgir do nada, então a qualquer momento algo podia surgir do espaço, algo podia surgir do nada. E como dizemos, até os agricultores entendem muito claramente que são necessárias boas sementes, são necessárias boas condições, boas circunstâncias, bastante trabalho. Então aquilo que alguém diz, como acreditar ou não acreditar em karma, ou seja, acreditar em ações e nos seus efeitos, não revela absolutamente nada. Na verdade, nós não temos qualquer poder para decidir quer ser feliz ou quer ser infeliz. Se as causas e condições estão reunidas, então o resultado surgirá. Se estão reunidas as causas e condições da felicidade, resultará na felicidade. Se estão reunidas as causas e condições do sofrimento, resultará no sofrimento. Não importa o quanto tu possas ter um poder de decisão. Agora, neste momento, sou feliz ou neste momento sou infeliz. Então é extremamente importante analisarmos este tipo de coisas. Volto a dizer, não há que gostar do Buda ou simpatizar com a Buda ou com a mensagem budista ou com a estética budista. Não se trata. Esse não é o ponto principal. Não aderimos por simpatia, mas voltamos-nos para o Buda por algo extremamente simples, por a infalibilidade daquilo que é exposto. Simplesmente isso. Então podemos entender que a mensagem do Buda é muito simples. Se olharmos ao Buda histórico, começou por ser um ser humano como nós, com problemas, com família, e que a determinada altura entendeu que a sua situação, os seus problemas não eram diferentes dos outros seres e procurou uma solução. Isto é exatamente aquilo que chamamos de compaixão, certo? Então admiramos a compaixão e a sabedoria do Buda. Mas porquê? Porque podemos refletir. Então é extremamente importante durante esta semana, se quiserem continuar este exercício, vamos colocando pequenos exercícios que são bom alicerce para a nossa prática. Podemos pensar, a minha prática trata-se sobretudo de, para começar, perceber a dinâmica de causa e condições, não de uma perspectiva filosófica sequer, e ainda menos religiosa, mas de um facto de observação. Será que é possível surgir alguma coisa sem causas e condições precisas?
Então, no que se trata de liberdade ou condicionamento, no que se trata de felicidade ou sofrimento, então precisamos de refletir e ver quais são as causas da nossa experiência. Mas para já precisamos chegar a esta conclusão. Sem causas e condições, nada surge. Ou, se quiserem de outra forma, tudo surge de causas e condições. Então precisamos chegar a esta conclusão por nós, para depois continuar a aprofundar e explorarmos um pouco as causas do sofrimento ou da felicidade na consciência. Então espero que tenham uma boa semana. A mensagem é extremamente curta, espero eu, mas não significa isenta de sentido. Então, por favor, continuem a investigar sementes, árvores. Será que é possível semear milho e colher centeio, ou semear centeio e colher cevada? Quais são as causas e condições, o historial dessas sementes? Da mesma forma, será possível dois humanos copularem e darem origem a um animal, tipo um tigre? Será possível, eventualmente, felinos copularem e darem origem a um humano? Então, podemos chegar a perceber claramente que tudo depende de causas e condições. Por exemplo, ocorreu-me agora, né? Mesmo que eu não queira ter um filho, não tenha intenção de ter um filho, mas se tiver sexo sem as devidas precauções, né, e houver ejaculação, e houverem todas as causas e condições, né, fecundação, todas as causas e condições, então o filho não vai depender da intenção de ter ou de não ter um filho. Certo? Então, talvez a felicidade não dependa meramente da intenção de ser feliz, mas de reunir as causas e condições. Talvez o sofrimento não dependa da minha intenção, porque ninguém tem a intenção de sofrer, mas ele surge em dependência de causas e condições. Então, tentem refletir um pouquinho. Será que as coisas dependem mais da minha intenção enquanto poder decisivo ou dependem de reunir as causas e condições? Boa reflexão e muito obrigado por ouvirem estas mensagens. Eu espero que elas contribuam para um melhor entendimento do Dharma. Que possamos entender que os resultados não surgem como recompensa ou como punição, mas simplesmente como uma dinâmica, diria quase agrícola, de causas e condições, circunstâncias suportativas. Obrigado mais uma vez. Boa semana. Esta. Eu